para justamente ouvir o chamado do Senhor para ir morar no céu. E o escritor de Hebreus, no capítulo 13, ele escreve alguns conselhos, para que a gente viva aqui na terra, servindo o Senhor, adorando o Senhor. E aí ele começa dizendo, olha, permaneça o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. É outro conselho dado a nós nesses dias. O outro versículo diz, lembrai-vos dos presos, como se estivesse preso com eles, e dos maltratados, como sendo vos mesmo também no corpo. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. Aqui vem um conselho também do casamento, Quem é casado, quem ainda não é casado e vai casar, nos diz a Bíblia, venerado seja entre todos o matrimônio. Então, quem casa, casa para amar, para viver, até o dia que a morte chegar, ou até o dia do arrebatamento da igreja. Crente não pode estar casando e pensando que se não der certo amanhã, aí deixa de lado. Não é assim. Casar é para morar ou para viver juntos até que a morte venha separar ou que Jesus Cristo volte para tirar a sua igreja da terra. Aleluia! Continua dizendo, sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia! Quem serve a Deus sabe que é cuidado por Deus, não é? É cuidado por Deus. Então, a Bíblia Sagrada nos ensina que em tudo dai graças, aleluia. Então, contentai-vos com o que tendes. Hoje, foi pão com café, meio-dia foi filé com farofa, à noite foi o quê? Um cafezinho com biscoito, agradece a Deus. Mas se foi filé mignon, agradece também a Deus, porque tudo que temos e que participamos é Deus que nos dá, porque Ele é maravilhoso para conosco, aleluia. Se tem uma roupa, dá glória a Deus. Se tem 10, dá glória a Deus. Se descobrir que tem alguém só com 2, dá uma das suas. Não é? Aí eu olhei para Edson aqui há muitos anos atrás, a gente chegava aqui na Liberdade, Edson comprava um bocado de corte de pano para a gente fazer calça, fazer terno, e ele saía dando. Era. Quando ele estava em Jacobina, me deu um terno, até hoje ainda tem esse terno que o senhor me deu lá em Jacobina, viu? Então, é uma maravilha. Nós precisamos nos contentar com o que temos, porque é Deus que nos dá, aleluia. Então glorifica o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o versículo 7 que lemos, diz assim, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, e a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. E aí, meus amados irmãos, eu quero parar um pouquinho aqui neste versículo. Observe mais uma vez, lembrai-vos dos vossos pastores. Nós precisamos, meus amados irmãos, acompanhar. É Deus que dá pastor para a igreja, e nós precisamos acompanhar os nossos pastores, que tem a obrigação, de acordo com o versículo, de nos falar a palavra
de Deus. O pastor, ele é chamado por Deus e ele precisa estar estudando a Bíblia, conhecendo a Bíblia, para ele apresentar ou entregar na igreja a palavra de Deus, porque a palavra, ela nos fortalece, aleluia, e está escrito: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se eu tenho a palavra guardada, se você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, você não vai fracassar, porque você está com Deus, Deus está com você, você está com a palavra. Então lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus. E nós que somos pastores, precisamos entender isso e ter a responsabilidade de entregar a palavra. Nós não podemos de forma nenhuma, como pastores, chegar na igreja e dizer: olha, eu estou cansado, eu estou... E às vezes tem uns que sentam no púlpito, né, e abrem a boca que... Tem gente até que se assusta com o tamanho da boca, né? E demonstra um cansaço que não é brincadeira. Outros chegam, às vezes, de entregar a palavra, fica falando que está cansado, que está com problema, contando história. Aqui em tal lugar tem problema assim. Irmãos, onde é que não tem problema? Qual é a casa aqui que não tem problema? A gente não pode de forma nenhuma estar chegando na igreja como pastor e descarregando problemas que acontecem. Na igreja é para falar a palavra de Deus, aleluia. Quando fala a palavra de Deus, o crente que sente a palavra glorifica o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aleluia. Então, o pastor também transmite a fé que ele tem em Deus. Irmãos, às vezes o pastor chega na igreja e está doente, mas não fala que está doente. Ele fala que Jesus cura. Mas pastor, e o pastor não pode pedir oração na igreja por um problema? Pode. Né? Ah, irmão, estou com um problemazinho, me ajude em oração, mas amanhã eu já estou bom, viu? Porque ele crê no Deus que é poderoso. Ele pode não ter um dinheirozinho no bolso, mas ele chega na igreja e prega: o Senhor é o dono da prata e do ouro, aleluia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará, aleluia. Não vai faltar para você também não, o que você precisa para que o nome de Jesus Cristo seja glorificado, aleluia. Olha, o pastor também enfrenta problema, mas ele chega na igreja e prega que Jesus é a solução, aleluia, porque, irmãos, ele é a solução mesmo. Então nós precisamos pregar aquilo que o nosso Deus é. Ele é o Salvador, Ele é quem cura as enfermidades, Ele é quem resolve os problemas, Ele é quem batiza com o Espírito Santo, Ele é quem abre porta para emprego, para casamento, para empresa, Ele é quem abre porta, a porta que nós precisamos, e está escrito que a porta que Ele abre, ninguém fecha, mas também a porta que Ele fecha, ninguém abre, aleluia. E como Ele tem sido maravilhoso e misericordioso para conosco, aleluia. Temos que ter o cuidado, porque também às vezes você encontra gente que joga praga. Irmãos, olha, fizeram isso e isso comigo, mas vai morrer. A gente sabe que um dia vai morrer mesmo. Não sabe o dia. Mas não adianta falar que porque alguém fez isso ou mais aquilo, vai morrer. Não é? Então a gente precisa ter esse cuidado. Porque o que nós precisamos é mostrar que nós temos fé em um Deus que é poderoso, um Deus que vive. Aleluia! E nós cantamos porque Ele vive
eu posso crer no amanhã. Aleluia! O pastor, se for preciso sofrer o dano, ele que sofra, mas a igreja não. A igreja não pode sofrer por causa do pastor, de forma nenhuma. O pastor é para ajudar a igreja a levar as lutas e as dificuldades e ser vencedor, porque está escrito, e foi Jesus que disse: eu venci e vocês também vencerão. Está escrito, nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Nós vamos vencer porque o Senhor está conosco. Aleluia! Então, lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Irmãos, um outro fator interessante: não precisa o pastor estar exigindo demais, não precisa o pastor estar forçando a barra para o comportamento dos irmãos, não é? Não precisa, porque a igreja, ela vai viver de acordo com a liderança. A igreja olha para o pastor, a igreja olha para a família do pastor. É claro que a gente às vezes sabe que às vezes tem filhos que não seguem bem a orientação do pai ou dos pais, mas o pastor, a esposa do pastor, as pessoas seguem, olham, observam como é que eles vivem, como é que eles se conduzem, como é que eles tratam, e aí o pastor precisa ser assim: ah, mas eu quero ter perto de mim irmãos educados. O pastor tem que ser educado. Ah, eu quero me vestir bem como o pastor se veste. Geralmente para homem não tem muita dificuldade, né? Porque homem é uma gravata, a camisa, o paletó e o mesmo sapato quase todo dia. É. Mas as pessoas olham também, né? E observe o seguinte, aí você vê na igreja muita gente que às vezes, é claro, olha, eu quero andar do jeito que o pastor anda, eu quero andar do jeito que a esposa do pastor anda. Não é assim, não? É. Não precisa a gente estar gritando: pinta o cabelo de tal cor, corta o cabelo assim. Não. Que é outro problema que eu não tenho, né? Eu não tenho cabelo, então... Hoje mesmo alguém já me disse: pastor, seu cabelo está meio crescido. Eu disse: rapaz, deixa para cortar depois. E é porque a pessoa corta para mim de graça, não cobra não. Eu passo lá na construção, o cidadão já está com a maquinazinha lá. Mas também é 3 minutos para cortar o cabelo. Não é possível que era cobrar R$30, R$20 para cortar um cabelo, né? Mas as pessoas, elas observam a gente, como é que a gente se comporta. Se por acaso, de hoje a 8, segunda-feira, eu chegar aqui com uma peruca, o Abraão, que é candidato a deputado federal, vai querer botar uma peruca também. O Moisés também, né, Moisés? O meu pastor está de peruca, então o pessoal quer imitar. Vocês não veem isso, não? Quando aparece um cabelo, um corte de cabelo que alguém se agrada, no outro dia está todo mundo... Então as pessoas olham para a sua liderança. As pessoas olham para o que acontece em casa. É por isso que, inclusive, um homem precisa tratar muito bem a mulher, que é para quando o filho casar, cuidar bem da mulher. A mulher precisa cuidar bem do marido, que é para quando a filha casar, cuidar bem também do marido. É assim que a gente precisa viver, é assim que a gente precisa se comportar. Aí o escritor então diz: olha, lembrai-vos dos vossos pastores que falaram a palavra de Deus. Atenção, pastores, a gente precisa falar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, porque é a palavra de Deus que nos sustenta, que nos ajuda a caminhar.
não é? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se eu estou com a palavra, se eu ensino a palavra, os irmãos vão poder andar tranquilo, porque estão olhando para cima, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Então, o pastor precisa transmitir a palavra de Deus. Aleluia. O pastor precisa demonstrar que confia em um Deus todo-poderoso. Aquele que confia no Senhor é como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Eu acredito que eu já falei aqui umas duas vezes, algumas vezes, sei lá, na Liberdade, mas eu costumo muito de me lembrar de um fato que acontecia no campo de Madre Deus, quando eu pastorei ali, pastorei 5 anos e 6 meses, beira-mar, e eu morava bem próximo do mar, e aqueles pés de coco bem altão. E aí, dia de tempestade, o vento levava o pé de coco, e a gente dizia, vai quebrar. Ficava esperando só para ver a pancada da queda. Mas passava a tempestade, o pé de coco estava do mesmo jeitinho. Quem tem fé assim, pode vir uma tempestade. Aí o inimigo está de longe olhando, vai cair, mas ele que tem fé diz, eu não vou cair não, eu vou voltar para meu lugarzinho, firme. Aleluia. Então é preciso ter fé, e está escrito que aquele que se aproxima de Deus, é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aleluia. Meu amado irmão, minha amada irmã, o Deus que nós servimos livra Daniel da cova de leões, livra Sadraque, Mesaque e Abdenego da fornalha ardente. Ele é quem abre o mar, Ele é quem fecha, Ele é quem dá vitória. Aleluia. Então nós precisamos confiar nesse Deus. Aleluia. E se confiamos, aqueles que nos escutam também vão confiar nesse Deus todo-poderoso. Aleluia! E a maneira de viver. Nós somos diferentes, irmãos. Nós somos diferentes. Mesmo que alguém não goste, mas nós somos diferentes. Mas por quê? Porque nós somos melhor do que a de B? Não. É porque Jesus mudou o nosso viver. Está escrito que nós somos nova criatura. Nós não somos mais quem nós éramos antes. Quem mentia não pode mentir mais. Quem bebia não pode beber mais. Quem adulterava não pode adulterar mais. Nós somos sim diferente, aleluia. E o pastor e a sua família, é claro, precisam mostrar essa diferença. E com certeza a igreja do Senhor, que está esperando a volta gloriosa de Jesus, ela vai sim andar também diferente, observando a maneira de viver do seu pastor, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Deus, Ele continue conosco, nos abençoando, nos guardando, nos ensinando a sermos fiéis até o dia da volta gloriosa de Jesus Cristo. Meus amados irmãos, os irmãos que vieram do Recôncavo e Baixo Sul, eles vão cantar um hino, e eu acredito que 9 horas certinho a gente termina, ou até uns 2 minutos ou 3 antes, para que eles possam também, alguns vieram pelo ferry, mas não sai agora não, viu? Fica até o final. Jesus é bom e sabe amar. Então a gente encerra o culto aqui 21 horas, e aí só se o irmão tiver realmente uma grande necessidade para sair. Continue dando glória a Deus, porque nós vamos ouvir o louvor com os irmãos que vieram do Baixo Sul e do Recôncavo. Joel.